baixinho o retorno aqui para mim. Precisava de uns R$2 de retorno. Glória a Deus. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Amém? Tomai vossos assentos. A minha versão da King James diz: diga aos filhos de Israel para que avancem, para que marchem. Meus queridos, Israel está diante de uns momentos mais difíceis de sua vida. As pessoas que viviam talvez aquele cenário não acreditavam que passariam daquele momento e daquela situação, porque de fato Israel estava diante de dois impossíveis: o mar vermelho que estava diante deles e o grandioso exército de Faraó que vinha logo atrás para que pudesse aniquilar o povo de Deus. Israel, meus amados, viveu oprimido no Egito durante 430 anos. Mas havia uma promessa, uma palavra liberada de Deus acerca do seu povo Israel. E aprove a Deus levantar um homem por nome Moisés, dizendo: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado até a mim. Vá até Faraó e diga a Faraó, diga a ele para que libere o meu povo. E a Bíblia vai nos dizer que então Moisés, ele vai seguir as ordens de Deus, as ordenanças do Senhor, indo até Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo. Abriu-se negociações e algumas concessões foram feitas por Faraó, mas nenhuma que atendia aquilo que Deus havia prometido e dito à nação de Israel. Até que então Deus começa a usar Moisés com mão forte para mostrar a todo o Egito e a Faraó que ele era Deus, acima de todos os deuses que haviam no Egito, e ali o povo adorava. Então Deus, por intermédio de Moisés, vai enviar as pragas, as 10 pragas que os irmãos conhecem, e a saber a última delas, a mortandade dos primogênitos. É quando então Faraó decide de fato liberar o povo de Deus para que saiam dali do jugo, da escravidão e do cativeiro do Egito. Quando o povo está indo em passos rumo a uma promessa de Deus, rumo a Canaã, a Bíblia vai dizer que Faraó ele se arrepende e então convoca todo o seu exército para que avance em direção à nação de Israel. Quando Israel olha para trás, a quilômetros de distância, a poeira do grande exército de Faraó se levantava e chega então a notícia à nação: Faraó vem vindo para aniquilar o povo de Deus. Mas o povo, amados, eles estão diante de uma outra dificuldade. Eles estão diante do mar, o mar vermelho. E para onde eles olhavam não havia nenhuma válvula de escape, não havia nenhuma porta aberta. É então quando Moisés põe-se a clamar ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um livramento. E então Deus fala com Moisés, conforme nós lemos aqui no versículo 15 do capítulo 14. Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel para que avance. Diga ao povo de Israel para que marche.
Esta palavra de Deus vem para mudar o cenário, a situação em que o povo está naquele momento. Aquela palavra de Deus veio para trazer àquele povo uma esperança, para trazer àquele povo uma porta aberta. Ali naquela palavra de Deus estava, de fato, um caminho aberto, não só sobre o deserto, mas agora também sobre as águas, para que o povo passe e chegue do outro lado e possa glorificar a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus queridos, neste contexto em que nós narramos e diante desta atitude do povo de Israel, nós vamos nos deparar com algo muito interessante que vai nos ensinar coisas importantes que acontecem diante deste cenário. Muitas coisas, muitos ensinamentos e muitas lições nós podemos tirar desta passagem, e eu quero destacar aqui 3 lições importantes para a nossa vida, que nós podemos destacar da atitude de Moisés, da atitude do povo de Israel, em obedecer a voz de Deus, em obedecer o mandamento de Deus, em obedecer a ordem de Deus. A primeira coisa interessante que nós vamos destacar, que nos chama a atenção nesta passagem, e podemos tomar para a nossa vida, é que o milagre só acontece na vida de Israel quando Israel, Moisés, resolvem sair da inércia. Quando eles resolvem de fato atenderem a voz de Deus e avançar. Por quê, amados? Porque Deus, Ele sempre tem uma palavra para a nossa vida, e a palavra de Deus sempre vai nos direcionar para avançarmos, para marcharmos, irmos adiante, para tomar posse daquilo que Ele prometeu e que Ele já reservou para a nossa vida ali na frente. E quem, amados, não está disposto a avançar, quem não está pronto para avançar, quem não está disposto a obedecer este mandamento de Deus, também não está pronto para viver milagres e coisas extraordinárias de Deus sobre a sua vida. Pois o milagre só vai acontecer na nossa vida a partir do momento em que nós avançarmos. Deus, Ele não vai falar com quem está escondido, desanimado e parado. A exemplo disso, vemos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Quando o profeta Elias está escondido dentro de uma caverna, cabisbaixo, desanimado e sem perspectiva nenhuma de vida. E então Deus resolve falar com o profeta Elias. Mas antes de Deus falar com o profeta Elias, Deus vai bradar e dizer: Elias, sai para fora. É necessário, amados, que nós, que queremos receber de Deus uma cura, uma libertação, um milagre, uma porta aberta, saímos da inércia, saímos da caverna, do lugar aonde nós nos escondemos, e precisamos avançar rumo àquilo que Deus já preparou para a minha vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua casa, para o seu ministério, porque nós precisamos sair da inércia para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. A restauração, a bênção, o milagre do filho pródigo só vai vir para a vida dele a partir do momento que a Bíblia diz que ele cai em si. E caindo em si, ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando ele então decide sair do momento em que está vivendo, sair da provação, da escassez, da dor, do abandono, sair da inércia e voltar e reconciliar com seu pai, sair da inércia, aí então ele vai receber a bênção, a restauração, o milagre que Deus tinha para a vida dele. Deus não vai falar com quem está parado. Deus não vai falar com quem está escondido na caverna. Deus não vai falar com quem está desanimado. Deus vai abrir portas
mar, janelas, para quem decide avançar, acreditando na palavra liberada de Deus para a sua vida. Ei, irmãos, esta é uma noite de milagre sobre a sua vida. Esta é uma noite de libertação para a sua vida. Esta é uma noite da ação de Deus sobre a sua vida. Ei, mas é necessário que você faça alguma coisa. Levanta a mão, dá um glória, dê um aleluia. Renova-se na presença de Deus. Avance para que Deus faça coisas extraordinárias em você. Deus não fala, irmãos, com quem está parado. Quando Deus vai fazer a Abraão uma chamada, uma promessa, quando nós abrimos a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, 1 e 3, Deus vai dizer assim a Abraão: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí então farei de ti uma grande nação. Há uma grande promessa de Deus, há algo extraordinário de Deus para a vida de Abraão. Mas Deus está dizendo: Abraão, é necessário que você avance, é necessário que você deixe pessoas para trás, é necessário que você deixe costumes para trás, para que você possa alcançar aquilo que eu tenho na sua vida. Quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, a Bíblia vai dizer no Gênesis capítulo 15, versículo 5: e levando o Senhor Abraão para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E então prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus está falando que irá fazer uma aliança com Abraão, mas antes Deus está fazendo Abraão se movimentar, Deus está fazendo Abraão avançar, Deus está fazendo Abraão marchar. Ei, crente, se você quer receber algo de Deus para a sua vida, levante na madrugada e vai orar. Se você quer ver Deus agir na sua vida, vai ler a palavra de Deus. Se você quer ver Deus agir na sua vida, saia da inércia para receber o que Deus tem sobre você. Diga ao povo que marche, Moisés. O povo parado não vai receber nada. O povo se lamentando não vai receber nada. Pedro só vivenciou coisas extraordinárias porque ele decidiu avançar. Enquanto todos estavam desesperados e Jesus dizendo: não temas, sou eu, Pedro está dizendo: Senhor, quero ir ter contigo andando sobre as águas. Ei, irmãos, Pedro viveu coisas extraordinárias porque decidiu sair da zona de comodismo, decidiu sair da inércia e avançar em rumo a Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele paralítico que recebeu a cura de Jesus, só recebeu a cura porque 4 amigos decidiram sair da inércia. Quem sabe todos olhavam e diziam: como esse menino vai chegar diante de Jesus? Como seria possível ele receber um milagre, ser curado do seu mal, da sua doença? 4 amigos decidiram avançar, decidiram romper, decidiram ir à frente, e subiram no telhado, desceram ele diante de Jesus, e ele saiu andando com o seu milagre na mão. Por quê? Porque 4 amigos decidiram avançar. Se você não decidir avançar, você não vai receber aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você tanto almeja. É necessário que saiamos da inércia. A segunda coisa interessante que nós vamos aprender com Israel é que a bênção só é alcançada por quem está avançando. Ninguém que está parado à beira do mar se lamentando está preparado para receber a bênção de Deus. Porque a bênção só encontra quem está avançando, quem está marchando, a despeito da dor, a despeito das frustrações, das indisposições, do sofrimento, das enfermidades. Continue avançando. Quando nós olhamos Deuteronômio no capítulo de número 28, existe ali uma série de promessas de bênçãos e prosperidade de Deus para a nossa vida. E lá o Senhor vai dizer: eu farei vocês prósperos no campo e farei vocês também prósperos na cidade.
farei próspero o fruto do seu ventre, mas também farei próspero o fruto do ventre dos teus animais. Tudo que vocês plantarem será próspero, tudo que vocês tocarem a mão será próspero. Deus está dizendo à nação de Israel: vocês terão dinheiro para dar emprestado e vocês nunca tomarão dinheiro emprestado. Deus está dizendo à nação de Israel: se um inimigo vier contra ti por um caminho, terá que achar 7 para fugir de você. E Deus está dizendo: e eu colocarei vocês como cabeça e não por cauda, e vocês só estarão em cima e nunca estarão embaixo. Mas o texto não começa assim. O texto começa dizendo: e há de ser que se ouvires a voz do Senhor, tendo os cuidados de guardar o mandamento que eu vos ordeno hoje, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você só alcança quem está na frente. Você só alcança quem está na frente. É como se o pastor Cleito dissesse: pastor Célios, vamos lá em Vilhena, atender a igreja em Vilhena. E eu dissesse: pastor, eu não posso ir no mesmo horário que o senhor, mas o senhor pode ir na frente, que eu te alcance no caminho. E o pastor Cleito vai seguir, irmão, eu vou ter que acelerar para alcançar ele no caminho, porque ele está na frente, é o que Deus está dizendo. Essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Ele está dizendo: a bênção só alcança quem está lá na frente. A bênção não alcança quem está parado. A bênção não alcança quem está esperando. Não, a bênção só alcança quem está marchando, quem está avançando. Se há uma promessa de Deus, se há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, não pare esperando, continue avançando, porque a bênção só encontra quem está avançando, quem está marchando. Aleluia. A terceira coisa importante que nós aprendemos nesse texto é que só vive o extraordinário de Deus quem avança. Israel só conseguiu viver o extraordinário. Imagine, irmãos, que coisa extraordinária: passar dentro de um mar em terra seca. Você vendo as paredes de água, quem sabe vegetações, peixes, como que se fosse um aquário, e você passando em terra firme e seca. Extraordinário. Mas só vai viver o extraordinário quem está disposto a avançar, quem está disposto a colocar o primeiro passo dentro do mar. Quem está à beira do mar se lamentando nunca consegue viver coisas extraordinárias de Deus. Israel viveu o extraordinário porque avançou. Lembre comigo do profeta Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel está tendo uma visão, e da sua visão ele vê o templo. E dentro do templo começa a jorrar um rio. E esse rio começa as suas águas passar por debaixo da porta do templo. E este rio começa a inundar por onde ele passa. E aonde aquele rio vai passando, vegetações vão crescendo. Este rio cai dentro do Mar Morto, que não havia vida, e o Mar Morto começa a ter vida, porque aquele rio simbolizava o Espírito Santo na sua visão. Por onde passava ia levando vida. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel é convidado por um anjo do Senhor a entrar dentro daquelas águas. O anjo está dizendo: Ezequiel, você quer viver coisas extraordinárias? Você quer viver experiências profundas e marcantes com Deus? Entre na água, Ezequiel. Marche em rumo à água, Ezequiel. E a Bíblia vai dizer que o anjo mede 1000 côvados, e Ezequiel anda 1000 côvados entrando dentro da água. Ezequiel agora está com as águas nos tornozelos. Ezequiel está vivendo uma experiência que ele nunca viveu, algo profundo, algo marcante, algo que era extraordinário para a sua vida, mas existia mais. O anjo vai chamar Ezequiel em mais 1000 côvados, e Ezequiel está seguindo. Ele aceita o desafio, o convite, anda mais 1000 côvados, e as águas vão dar sobre os joelhos do profeta Ezequiel. Ezequiel agora está vivendo coisas que ele não viveu na sua primeira experiência, porque agora ele está com águas mais profundas. Ezequiel, amados, ele está disposto a querer mais de Deus. Ele está disposto a viver coisas mais extraordinárias diante de Deus, e ele resolve avançar, até que as águas vão dar
na sua cintura. A Bíblia vai dizer que Ezequiel não está satisfeito, ele vai avançar até que as águas vão dar sobre os seus ombros e até que as águas não dê mais pé para ele. Sabe por quê? Porque Ezequiel não quis ficar à margem daquele rio, olhando o rio passar, sem provar, sem viver experiências extraordinárias. Sabe o que você está perdendo? Você está perdendo coisas grandes e extraordinárias, porque você decidiu parar à margem deste rio. E Deus me deu uma palavra nesta noite para você: ei, saia da margem e venha para o rio, venha para dentro do rio, avance para dentro do rio, marche para dentro do rio, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias e marcantes na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Deus quer ter um encontro contigo, mas é necessário que você avance. Só vive coisas extraordinárias quem decide fazer diferente. Só vive coisas extraordinárias quem decide avançar em Deus. Quem decide ler mais, orar mais, jejuar mais, estar mais na igreja, servir mais. Só quem quer mais de Deus, como Ezequiel, não se contentou. Ele sempre quis um pouco mais de Deus. Queira um pouco mais de Deus. Seja um crente inconformado. Não se conforme com a vida que você está vivendo. Diga ao Senhor: Deus, eu quero viver coisas extraordinárias. Eu quero viver na outra dimensão. Eu quero ver milagres, eu quero orar e as pessoas serem curadas, batizadas com o Espírito Santo. Deus está te convidando para você viver coisas grandes com Ele. Por isso é necessário que você avance. Avance. A ordem de Deus para Moisés era esta: Moisés, diga para o povo para que avancem. Amados, só avança quem tem fé. Só avança quem tem fé. O povo estava diante daquele mar imenso e um exército vindo atrás. Mas eles creram na palavra de Deus. Creram no profeta Moisés. E avançaram. E viveram milagres extraordinários de Deus sobre a vida deles. Moisés não sabia como o mar ia se abrir. Ele só obedeceu. A Bíblia nos diz em Hebreus 11, 29, que pela fé eles passaram o mar vermelho. É pela fé que as coisas acontecem na nossa vida. Se você quer que as dificuldades, os problemas, as enfermidades, a depressão abandonem a sua vida, é necessário que você, pela fé, avance em Deus e queira viver coisas grandes e profundas para a sua vida, em nome de Jesus. Amados, só vai avançar quem se expõe. Para avançar é preciso se expor. Quando Jesus está caminhando sobre as águas e os discípulos estão apavorados, Pedro decidiu se expor. Senhor, se é o Senhor, eu quero ir até a Ti. Se expôs ao vento, se expôs à tempestade. Quando nós decidimos nos expor, nós estamos prontos a vivenciar coisas extraordinárias. Quando você se expor, alguém vai te chamar de fanático, alguém vai te chamar de doido, alguém vai te chamar de louco. Não tem problema. Pode te chamar de doido e de fanático. Você levanta toda madrugada para orar, você é um doido, não tem problema. Você decidiu se expor para vivenciar o que os outros que estão na zona de conforto não estão vivendo e nem vivenciando. Então continue avançando, porque Deus está querendo fazer coisas grandes à vida daqueles que estão dispostos a se expor para viver coisas grandes diante de Deus. O mar só se abre, irmãos, para quem avança. Não adianta, se você não avançar, o mar não vai se abrir. Deus não mandou Moisés voltar para o Egito, nem ficar clamando parado. A ordem foi: marche. Sabe qual é o nosso problema? Muitos de nós queremos ver o mar se abrir, mas nós insistimos em ficar parado, esperando
um raio cair do céu, esperando algo extraordinário acontecer, sem darmos o primeiro passo de fé, para que as águas do mar se abram e nós possamos atravessar e encontrar do outro lado aquilo que Deus tem para a nossa vida. A ordem de Deus para nós é: avance. O milagre está na obediência de avançar. Irmãos, nosso Deus é um Deus de movimento. A Bíblia vai dizer, a Bíblia começa dizendo isso: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O nosso Deus é um Deus de movimento. Deus não tem compromisso com quem está parado. Se você quer viver isso, se movimente. Seja que nem o seu Deus, um Deus de movimento, porque Deus vai encontrar quem está se movimentando. Aqui nos chama a atenção, amados, que Deus, ele vai dar uma bronca em Moisés. No capítulo 14, versículo 15, Deus vai dizer: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo para que avance. É o que Deus está dizendo a Moisés. Aí você diz assim: ah, pastor, eu estou orando, não estou vendo nada. É exatamente isso. É exatamente este o problema. Você quer ver quando você deve agir, se mover, avançar. A Bíblia nos diz, amado, que nós vivemos por fé e não por vista. Vivemos uma geração que precisa ver para acreditar. E quem precisa ver para acreditar nunca vai alcançar. Por quê? Porque a nossa fé não é por aquilo que nós vemos. A nossa vida é vivida pelo aquilo que nós cremos. E nós cremos num Deus que ainda cura, que ainda liberta, que ainda faz milagre, que ainda batiza com o Espírito Santo. Um Deus que faz sinais e maravilhas no meio do seu povo. Quando Deus vai chamar a atenção de Moisés a algo interessante, sabe por quê? Porque Moisés, irmãos, estava no campo da oração, no campo do clamor. E é bom que nós oremos, é bom que nós clamemos, né? Nós usamos a expressão há muito tempo, eu ouço isso desde criança, né? A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que abre a porta. A oração, e de fato é. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela abre as portas. Mas o que nos faz atravessar a porta que Deus abriu é avançar. De repente está Deus dizendo: diante de ti coloquei uma grande porta aberta e ninguém pode fechar. Mas se você não passar por esta porta, se você não avançar por esta porta, você não vai conseguir passar e viver coisas grandes de Deus para a sua vida. Sabe por que acontece isso? Porque nós queremos viver no campo da oração, no campo do clamor. A oração é bom, é necessário, precisa ter todo tempo, em todo momento. Mas a palavra oração, ela é dividida em duas palavras. A primeira é orar. E aqui a palavra orar é pedir, clamar, suplicar. Mas ela é seguida da palavra ação. Ação é movimento, é avanço, é fé, é marchar. Então, se você está vivendo no campo da oração e ainda não partiu para a ação, está faltando algo na sua vida. É o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não é hora de clamar, não é hora de orar. Agora é a hora de você avançar. A Bíblia vai dizer que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Onde? Nas regiões celestiais. Irmão, sabe o que está nas regiões celestiais? Principados e potestades e hostes infernais. Deus está dizendo: se você quer, venha buscar a sua bênção. E isso é com luta, isto é com avanço, isto é com guerra travada no mundo espiritual, para que você tome posse daquilo que Ele já te deu. É necessário que nós saiamos também do campo da oração, para que possamos avançar. Qual é o seu mar? Qual é a sua dificuldade? Um relacionamento quebrado? A depressão? Uma doença? Qual é o mar que está na sua frente? Hoje é dia de você tomar uma atitude. Hoje é dia de você avançar. Hoje é dia de você superar o seu medo.
e acreditar na palavra liberada de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Qual é, pastor? Avance. Não fique parado. Marche. É o que Deus estava dizendo a Moisés. Diga ao povo para que avance. Não espere o mar abrir para depois dar o passo, porque ele não vai abrir. Primeiro você dá o passo, depois o mar se abre. Quando Deus disse ao povo de Israel, lá em Josué, quando eles foram atravessar o rio Jordão no tempo da cheia, Deus disse aos filhos de Israel, quando os virem os sacerdotes, que eles estão levando a arca do concerto, haja distância entre vós e a arca do concerto, porque agora vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passou. E quando eles pisaram, e só quando eles pisaram no Jordão, as águas do Jordão começaram a se abrir, porque eles decidiram avançar. Avance, irmão. Pastor, eu estou buscando, estou orando, estou fazendo campanha, eu venho na quinta-feira, eu não falto uma sexta-feira na oração dos varões. Está faltando para você é atitude. O que está faltando para você é fé. O que está faltando para você é avançar. O que está faltando para você é ação na sua vida, porque a oração você já está fazendo. O que precisa agora você avançar. O salmista Davi, no Salmo de número 27 e o versículo 4, ele vai dizer algo interessante para a nossa vida. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Davi está dizendo, eu pedi, mas não vou ficar parado esperando vir aquilo que eu estou pedindo. Eu vou atrás daquilo que eu preciso. Eu vou atrás da minha bênção, do meu milagre, da libertação. Eu vou atrás da cura. Eu vou atrás do batismo com o Espírito Santo. Ei, eu não sei o que você precisa para a sua casa, mas o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, de libertação, de cura. E Ele está disposto a fazer na sua casa, na sua família, aquilo que você precisa. Mas hoje Deus está te dizendo, ei, avance. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu quero